Meus amigos, here we go, notícia aí do Fabrício Romano, fim da linha para o trabalho de Edu Gaspar à frente do Nottingham Forest, tá? Olha a notícia aí do Fabrício Romano, olha aí, ó, it's over, né? Acabou. Fim de trabalho do Edu Gaspar no Nottingham Forest. O brasileiro diretor tá aí também saindo do Nottingham Forest de forma rápida, né? Que ele assumiu em julho, né? Ele assumiu em julho do ano de 2025, né? E no Arsenal ele tinha feito um trabalho longo, né? Desde 2019 até 24, saiu em novembro de 24, fez uma reconstrução do Arsenal, fez um trabalho lindo no Arsenal, né? O Edu Gaspar. Saiu em novembro, ficou um tempo fora, em julho de 25 assumiu o Nottingham Forest e já está saindo, né? Então até muita gente falando que ele vai assumir o Flamengo e tudo mais, mas ele ficou um bom tempo entre o Arsenal, né? Ele saiu em novembro, entrou só em julho, 7 meses mais ou menos, entre o Arsenal e o Nottingham Forest. A saída dele não significa que imediatamente ele assume o Flamengo, tá? O Edu Gaspar, ele apenas, a notícia é que ele está saindo do Nottingham Forest. Ele confirmou para algumas pessoas, para outras ele negou que foi procurado pelo Flamengo, mas ele chegou a comentar que foi sim procurado pelo Flamengo. E vale a gente destacar que o José Boto segue trabalhando no Ninho do Urubu, né, lá com o Leonardo Jardim, e não foi avisado de nada sobre uma possível saída. Óbvio que há um desgaste, né, com alguns jogadores e tudo mais, mas o nome do Edu Gaspar é um nome bem cotado para assumir o Flamengo caso o José Boto saia. Lembrando, não tem nada confirmado realmente que o José, apesar das notícias de que o Flamengo está apenas aguardando contratar um novo diretor para mandar o José Boto embora, a saída do Edu Gaspar não necessariamente significa que ele já vai assumir o Flamengo. E aí, o que você acha? Deveria trocar o Boto? Deveria trazer o Edu Gaspar? O que você está achando disso tudo? Comenta aqui. Ações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bom dia. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Trazer aqui também para vocês uma informação importante, né, com relação aqui à questão de Edu Gaspar, a questão de José Boto. Gente, o José Boto, ele não foi, tá, comunicado de demissão. Ele não foi comunicado com relação a desligamento nenhum, tá? O José Boto segue no comando lá, como diretor executivo mesmo, óbvio, com as notícias que tem jogadores chateados com a declaração dele sobre o Felipe Luiz, que ele que pediu a demissão, que ele tinha falado que tinha tentado lutar pelo Felipe. Ficou uma situação insustentável dele com boa parte do elenco, mas tem outros jogadores que também não estavam muito felizes com o trabalho do Felipe. Então, né, a questão o jogador tem que trabalhar, o jogador tem que jogar, feliz que eles estão ali alegres no dia a dia, de novo, tem que acatar as ordens do Leonardo Jardim, sem celular no vestiário, concentrando. O Leonardo Jardim vai fazer um grande trabalho, lá Jorge Jesus, se Deus quiser, né? Galera, ajuda a gente a chegar a passar dos 1000 likes e subir rumo aos 2000. O único que ficou feliz foi o Pedro. Não, todos felizes ali. Tá vai todo mundo querer mostrar o seu serviço, tá? A torcida não estava satisfeita também com o que estava acontecendo, estão falando aí. Agora, o José Boto, ele falou muitas verdades. Isso a gente precisa falar. Então, para quem está pedindo a cabeça do José Boto, eu acho que ao invés de pensar desse jeito, deveria pensar o seguinte: se alguns jogadores são considerados mimados, né? Se alguns jogadores que são considerados mimados e pedem a saída do José Boto, tirar ele agora também seria acatar o desejo desses jogadores, né? Então, eu sinceramente não aprovaria, tá? Nesse momento, eu acho melhor deixar. Já teve muito calor, muita situação aí, deixava o José Boto lá agora, tá? E depois pensava no que vai fazer. Mas nesse momento seria fazer o que eles estão pedindo. E não acho legal, tá? Eu acho que o Luiz Araújo vai jogar bem mais também. Então, o José Boto, tá, não foi informado com relação à demissão. O BAP, pelo visto, né, teve no Ninho do Urubu e conversou, e a demissão do José Boto ficou para depois, ou não vai acontecer, tá? Eu acho que com resultados vindo, até pela ligação que ele tem com o Leonardo Jardim, com resultados vindo, o José Boto deve ficar, mas o Fabrício Romano soltou um here we go, né? O Edu Gaspar está de saída do Nottingham Forest,
E segundo o jornalista Fabrício Romano, a relação entre Edu Gaspar e o Nottingham Forest está chegando ao fim, tá? A decisão já foi tomada internamente e a saída do dirigente brasileiro do clube inglês deve acontecer muito em breve após um rompimento no relacionamento com a diretoria. Edu havia sido anunciado como diretor global de futebol do Nottingham Forest em 7 de julho de 2025, mas sua passagem pelo clube tende a ser curta diante do desgaste nas relações internas. Antes disso, o brasileiro teve papel importante no projeto esportivo do Arsenal, onde foi peça-chave no processo de reconstrução da equipe ao longo de 5 anos. Ele chegou em 2019 no Arsenal. Tá? Então o Fabrício Romano trouxe essa informação de que ele está de saída do Nottingham Forest. Eles oficialmente anunciaram a saída dele, o Arsenal, em 4 de novembro de 2024. Filho, tá brincando aí? Agora, menos de um ano após assumir o Nottingham Forest, Edu Gaspar está prestes a encerrar mais um capítulo de sua trajetória, tá? Que é agora no Nottingham Forest. Apesar das especulações que podem surgir, a saída do dirigente não significa necessariamente que ele assumirá um cargo no Flamengo, tá? Vale lembrar que após deixar o Arsenal em 2024, novembro de 24, ele só foi assumir um clube de novo em julho de 2025, filho. Só em julho de 2025, o Nottingham Forest. Então ele ficou um bom tempo sem trabalhar. Isso não quer dizer que ele já vai assumir o Flamengo agora, até porque... eu vi o pessoal falando aí do Palmeiras ser o maior do Brasil. Tá certo. Tem Mundial? Tem mais Libertadores que o Flamengo? Tem mais título nacional que o Flamengo? Não. Então, meu irmão, tem mais estadual que o Flamengo? Não. Então chupa que é de uva. E vou dizer o seguinte, você tá falando que o Palmeiras é o maior do Brasil, porque o Trump falou lá alguma coisa, né? Alguém inventou a tradução do Trump, que o Trump falou que o Palmeiras era o principal do Brasil. Não. Ele fala que o Palmeiras é um clube top do Brasil. É um dos clubes tops do Brasil. E ele quis dar uma elogiada no Palmeiras, né? Por quê? Por que ele quis dar uma elogiada no Palmeiras? Porque ele estava justamente falando do gol que o Suárez fez no Palmeiras. Aí, para os caras do Palmeiras, para os palmeirenses brasileiros não ficarem chateados, ele não, é um clube top do Brasil. Aí a mídia CNN, a mídia paulista brasileira já botou. Trump fala que o Palmeiras é o principal clube do Brasil. Os caras não fazem nenhuma tradução correta, os caras não se preocupam nem em fazer uma tradução correta. Tamo de olho, hein? Vocês são muito puxador de saco dos clubes paulistas, meu irmão, tá? Muito. Pois é. Deixa essa galera aí. Tem uns antes aí, hein? Abraço, papá. Um alô pro seu filho. Valeu, meus irmãos. Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Bi rebaixado e não tem mundial. Bi rebaixado e não tem mundial. Bi rebaixado e não tem mundial. Vamos trazer aqui as informações. Eu falei já que a Alegria voltou ao elenco. Eu falei também que ele vai utilizar muito a base, o Alacian, né, o Rian Roberto, que arrebentou na Libertadores. O Pedro deve ter a possibilidade, ele é o maior carrasco do Fluminense no elenco atual, tá? Só para vocês terem uma noção, foi revelado pelo Fluminense, mas passou pelo Flamengo na época de muito base ali, né? Olha só, então ele tem aí o Fluminense como a sua principal vítima desde que chegou ao Flamengo. Também tem uma assistência no Clássico, né? Campeonato Carioca, 2 gols em 2020, 1 gol em 2023, 2 gols e 1 assistência em 2024. Brasileirão, 1 gol em 24, 1 gol em 25. Total, são 21 jogos do Pedro contra o Fluminense, 10 gols, 5 empates, 6 derrotas, 55,5% de aproveitamento, tá? É um clássico que a gente sabe que tem muito equilíbrio, Flamengo e Fluminense, mas o Pedro é o maior carrasco e vai ter gol do Pedro hoje, se Deus quiser, um hat-trick do Pedro hoje, que já voltou com força total. Agora trazer as informações do jogo, né, que a gente sabe que é às 18 horas e 5 horas da tarde aqui. Tá? Então, o Maracanã, a torcida do Flamengo comprou muito ingresso nas últimas 24 horas e deve estar bem dividido. Muita gente achava que o Fluminense ia ter mais torcedor pela primeira vez na história, né? Mas a torcida do Flamengo, assim que abriu para público geral, começou a comprar geral, né? Então, transmissão Globo, Sport TV, Premier, GE TV e Flamengo TV com imagens para o exterior, tá? Provável escalação do Flamengo, Rossi, Varela ou Royal, mas eu acho que ele vem com Varela, Léo Ortiz ou Vitão, mas eu acho que ele vem com Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, tá? Everton Araújo, Jorginho, tá? Tá Everton Araújo ou Pulgar, situação do Pulgar ali, não sei o que está acontecendo, o Flamengo não divulgou, mas Everton Araújo ou Pulgar e Jorginho e Paquetá. Carrascal ou Arrascaeta, também o Arrascaeta estava com controle de carga,
Cebolinha e Pedro, tá? Eu viria com Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, tá? E o Arrascaeta no meio ali, com o Paquetá no meio. Eu entraria com o Jorginho no segundo tempo. Não sei vocês, tá? Mas essa é a provável escalação do Flamengo. Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Gemes, Freitas, Ignácio, ou Freitas ou Ignácio, e René, tá? Renezinho. Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e John Kennedy, tá? Esse é o provável time do Zubeldia. O time do Leonardo Jardim já trouxe aqui. O árbitro é o Bruno Arleu de Araújo. O VAR é o Carlos Eduardo Nunes Braga, tá? Então essas são as informações do jogo de logo mais.